E aí, pessoal, eu tô aqui com o Solon Maia e ele veio lá de Goiânia pra gente bater um papo. A gente vai falar sobre carreira médica, vamos falar sobre ganhos, vamos falar também sobre o cenário atual da medicina e tem várias dúvidas que eu quero tirar aqui com ele. Então, se apresenta aí pro pessoal. Olha, para quem não me conhece, meu nome é Solon Maia, eu sou médico anestesista, sou formado há 18 anos pela Federal do Rio Grande do Norte e fiz residência médica em anestesia pela Univangélica, lá de Anápolis. E eu produzo conteúdo na internet, já tem aí um bom tempo, desde 2007 mais ou menos. E começou no Orkut, depois foi para o Facebook, produzi um blog, já fui para o YouTube, já voltei, já saí, fui para o Instagram e hoje reativei meu canal no YouTube. E minha meta é falar a verdade para vocês. E o pessoal geralmente critica muito, dizendo que eu sou muito duro com a medicina, que eu sou apocalíptico, que eu sou pessimista. Mas eu sempre quis trazer para um médico recém-formado, principalmente, aquilo que a faculdade não ensina, aquilo que a faculdade não traz. Eu falo de dinheiro, eu falo de mercado, eu falo de qualidade de vida, eu falo de plantão, eu falo de tudo aquilo que eu acho que o recém-formado é órfão. É Tudo que o pessoal carente. quer saber e ninguém fala. Ninguém fala, porque é feio falar, porque tem vergonha, entendeu? Porque Então, toma assim, hate se porque falar. toma hate, porque toma processo. Então, assim, eu sou escrachado, eu falo mesmo, eu não tenho pudor. Inclusive, queria pedir desculpa, porque vocês podem ver que minha voz não está das melhores, tá? Eu tive uma doença grave, tive um quadro de Covid, tem 5 anos, que eu não UTI muitos dias. Foi complicado. E eu fiquei com sequela pulmonar importante e eu vivo atacado com asma. E agora eu estou com asma, estou com exacerbação da minha DPOC, mas é um episódio importante, né? É um Com convite certeza. especial estar aqui com você. Muito obrigado, de E verdade. assim, eu fiz questão de não desmarcar. E apesar dos percalços, a gente está aí e vai ser um programa muito legal. Com Eu tenho certeza. certeza que eu tenho coisa para falar que o pessoal vai gostar. Eu já tenho que agradecer aqui por ter vindo, de verdade. É uma presença ilustre. Já estou super feliz aqui por você estar presente no podcast, e ainda mais porque estava nesse momento aí que a asma tá exacerbada aí, né? E aí, mesmo assim, ele veio, então esse episódio aqui tem tudo para render várias coisas e como ele falou, né? Ele é o cavaleiro do apocalipse aí, da bolha da medicina na internet, então a galera persegue ele, comenta nas redes sociais aí na internet. E eu tenho muitas dúvidas que eu quero tirar, algumas polêmicas aí que a gente precisa conversar, então vamos lá começando, né? Vamos lá. Então você falou, você fez medicina lá na Federal do Rio Grande do Norte, já decidiu por anestésio de cara, como é que foi isso? Não, eu sempre gostei de anestesia, porque eu tinha um professor muito inteligente, Dr. Newton Vale, que ele era anestesista. Só que o pessoal falou tanto na minha cabeça que a anestesia era uma máfia, que a anestesia era um cartel, que era esquema de pirâmide, que você tinha que dar um rim para entrar para o grupo, que você entrava no grupo virava escravo. E isso me espantou da anestesia. Eu desisti. E muito disso é verdade, tá certo? Não é mentira, não. E aí eu resolvi que não ia fazer nenhuma especialidade mais, porque eu tinha me inserido bem no mercado, lá em Goiânia, estava tirando um dinheiro bom. Só que foi lá em 2009, mais ou menos, eu acho, foi anunciado no governo lá, acho que era o Lula, Dilma, uma abertura indiscriminada de faculdade de medicina. E eu penso muito lá na frente, falei, não vai dar para eu ser generalista. Eu vou ter que conseguir um jeito de eu me diferenciar, porque essa mamata que eu vivo hoje, esse mar de plantão, isso não vai durar para sempre. E aí, como eu já estava com medo da anestesia por causa desse contexto que eu falei, eu escolhi ortopedia, que era uma especialidade cirúrgica, o pessoal operava, né? Achava legal, achava bacana e fui para ortopedia. Passei na residência de ortopedia, no Hospital de Urgências, lá de Goiânia, e passei em primeiro lugar, fechei a prova, foi uma festa danada, né? Foi todo mundo pro boteco, encher a cara. E aí eu fiz 2 meses de ortopedia. E foi 2 meses dos mais infernais que eu podia viver na minha vida. Conta Até aí, no como é meu... que foi isso? assim, a carga horária era muito pesada, a gente fazia cerca de 120 a 127 horas por semana. E o pior não era o trabalho, entendeu? Era o assédio moral, a exploração, as coisas que faziam comigo lá. Então, assim, eu tinha que chegar às 4h30 da manhã, era mais de 30 pacientes para prescrever na mão, os R+, escondendo radiografia para poder levar a punição dos chefes, que era plantão extra. Os R+, mandavam comprar salgado para eles, dava dinheiro, vai lá comprar salgado, residente. Avisava a aula em cima da hora para você fazer a aula mal feita e ser punido, Caraca, que sabe? Tipo loucura. assim, aula que eles sabiam que eu ia ter que dar com semanas de antecedência, me avisava na véspera
para poder fazer aula correndo e ferrar. Na maldade mesmo, né? O Na maldade pura, entendeu? Tipo assim, já teve vez de eu estar sentado, um preceptor, o R2, o R3, outro preceptor, e eu em pé. Eu tinha que ficar em pé, cheio de cadeira. Mas o R1 tinha que ficar em pé, entendeu? Então eu passei por esse tipo de coisa nessa residência. E com 2 meses eu larguei, vazei. E durante a residência de ortopedia, eu tive contato com o pessoal da anestésio, dentro do centro cirúrgico. E eu via os anestesistas, né, ali num ambiente controlado, com ar-condicionado, vestindo um pijaminha ali, unissex, de crocs, mexendo no celular, lendo revista. Conversando com alguns, eu vi que muitos ganhavam o equivalente ao cirurgião, que o cirurgião ele tinha que fazer o pré-operatório, ele tinha que investigar, ele tinha que operar, ele tinha que fazer pós-operatório. Então era um trabalho muito grande e o anestesista ele basicamente fazia aquela coisa pontual. E não tinha que resolver toda a burocracia que a gente resolvia. Ah, será que saiu a TC do fulano? Como é que estão os exames? Reservou sala? Tem material para operar? Vai ter leito? O anestesista ficava ali na dele. E aí eu comecei a namorar com a anestesia de novo. Comecei a pensar, pô, vou fazer esse negócio porque eu estou com medo de sair dessa residência de ortopedia e entrar em outra e ser a mesma coisa. Então é um erro, uma coisa inclusive que eu falo, que vocês têm que estudar o lugar que vocês vão trabalhar. Você entrar numa residência sem saber o que vai encontrar lá dentro é a pior coisa, porque eu não tinha medo de trabalho. E eu fui porque o que eles me colocaram para trabalhar, eu vou trabalhar. Isso estava assim, bem sedimentado para mim. Só que eu não contava com essa questão do assédio moral, da imbecilidade ali, né, daquela coisa toda que rolou comigo. E aí eu larguei a ortopedia e fui passar para anestésio 2 anos depois. Então olha o tempo que eu perdi na minha vida. Eu perdi o ano para passar na ortopedia, depois não consegui passar, porque eu poderia ter passado para anestésio, eu passei em primeiro lugar. O outro ano foi todo embaralhado, perdi meus empregos, tudo, porque eu larguei, porque eu tive que fazer a residência. Então eu tive que me organizar financeiramente, não estudei que prestasse, eu só fui passar para anestésio no outro ano. Então, olha o tanto que me custou na vida, em termos de estresse, entendeu? E de tempo e trabalho, uma escolha errada que eu fiz. É o que eu tento trazer para o pessoal na internet. É tentar orientar essa moçada que está chegando a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então eu costumo dizer que eu não sou um cara que eu ensino na internet porque eu sou um cara de sucesso. Eu ensino porque eu errei demais. Eu vim de família pobre, entrei em financiamento, sabe, parcelei coisa demais, gastei mais do que devia, casei cedo, tive filho cedo, separei. Assim, tudo que não se deve fazer eu fiz. E eu consegui contornar isso aí. Hoje eu estou bem de vida, graças a Deus, está tudo certo. E eu costumo dizer, eu tento ensinar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Então é isso. Hoje eu sou anestesista, trabalho num grupo fechado, no hospital privado, lá de Anápolis, da minha cidade, que é pertinho de Goiânia. E estou muito bem, graças a Deus. E estou produzindo conteúdo na internet porque eu cheguei num grau no grupo agora que eu já me permito ter algumas tardes livres, eu já não dou tanto plantão. Então, para ocupar meu tempo e tentar contribuir de alguma forma e criar um novo negócio para mim, eu resolvi entrar de vez na internet, coisa que eu já faço há muito tempo, mas que agora eu estou meio que profissionalizando, vamos dizer assim. O anestesista, dentre as especialidades, né, o pessoal até fala que é quem entende de investimentos, é quem entende de mercado de trabalho, quem procura essas outras coisas. Mas super interessante, realmente o conteúdo que ele fala é um conteúdo que é necessário, porque você vê que as pessoas elas não tiram o mínimo de tempo possível para poder pensar na especialidade que elas querem fazer. E muitas vezes vão parar numa especialidade ou porque alguém falou que era boa, ou porque está ganhando muito, ou porque tem uma promessa aí de retorno financeiro. Então acho que a gente tem muita coisa aí para conversar, principalmente para quem está assistindo a gente e que está naquele momento de escolha de especialidade, que está naquele momento justamente de saber o que eles querem fazer. Só uma coisa que eu fiquei em dúvida aí da tua jornada. No momento que tu saiu da ortopedia e começou a se preparar para uma nova prova de residência médica, tu estava dando plantão e estudando em paralelo, era isso? Não, assim, quando eu terminei a residência de ortopedia, eu fiquei desempregado. E assim, demorei cerca de uns 4 meses para conseguir arrumar plantão de novo, que já não estava muito fácil o mercado quando eu tinha arrumado. Eu tinha uma vida toda arrumadinha, eu tinha uns plantões, só plantão filé, só plantão bom, plantão que pagava bem. E eu joguei tudo pro alto para entrar na residência de ortopedia. Saí da residência, fiquei desempregado, né?
E aí eu tinha uma despesa de vida, né? Eu tinha conta para pagar, eu tinha financiamento, parcela de carro, parcela de apartamento. Então eu desregulei todinho. Então depois que eu larguei a residência, eu fiquei uns 6 meses sem estudar nada, até por colocar a vida em ordem de novo, né? Aí eu comecei a estudar, mas não estudei o tanto que devia. Aí não passei. Aí no outro ano, aí eu comecei a estudar direito mesmo. Eu fazia 3 a 4 plantões de 12 horas por semana. Era o suficiente para eu me manter e fazer uma reservinha. E estudar também para residência. E acabou que eu passei no ano seguinte. Então a ortopedia me custou aí 2 anos, tá? Que eu acabei entrando tarde. E uma das coisas que me fez escolher a anestesia também, porque assim, é um erro que o jovem comete. O estudante de medicina ele já forma tarde, né? E ele acha que está atrasado, que está velho. E o jovem, ele acha que ele tem 15 anos, vê um cara de 18, é muito diferente. Ele pega um cara de 20, um de 25, é muito diferente. Então ele sempre acha que ele está velho, que ele está perdendo tempo. O jovem é ansioso por natureza. Só que não é por aí. Eu me achava velho, com 30 anos, com 32 anos, para fazer residência. E escolhi anestesia porque eram só 3 anos, e porque é uma especialidade que a gente sabe que, como não tem que captar paciente, você entra já trabalhando full, você já começa a ganhar dinheiro logo. Então eu escolhi anestesia com esse pensamento. Não é o ideal, eu acho, hoje em dia, a gente pode até conversar sobre isso, mas eu fui imediatista. E eu acho que a idade não é um fator assim tão essencial para você fazer a residência, porque, por exemplo, eu estou com 44 anos agora. Se você olhar para mim com 40, é a mesma coisa. Se você olhar eu com 44, eu de 50, vai ser a mesma coisa, não muda muita coisa. Você passou dos seus 35, 36 anos, a idade se torna uma coisa assim, desprezível, vamos dizer assim. Você não é muito mais velho do que um cara de 38, porque você tem 40, porque você tem 42. Então, esses 3 anos, 2 anos que a gente perde quando a gente é novo, para poder entrar na residência e acha que já passou o tempo e começa a mudar o que você quer porque você acha que está velho, isso é uma ilusão do jovem médico. Lá na frente, quando se passarem uns 10, 15 anos, ele vai ver que não teria feito a menor diferença para ele, esses 2, 3, 4 anos que ele perdeu, entre aspas. E ele vai ver que, na verdade, ele perdeu foi a chance de fazer a especialidade que ele sempre quis fazer, a especialidade mais promissora, que ele vai exercer durante, sei lá, 30 anos, 35 anos. Ele vai exercer a especialidade, é mais do que o tempo que ele tem de vida, é o que ele vai ficar na especialidade. E ele deixou de fazer ela para economizar 2 anos, 3 anos. Ah, eu quero cirurgia plástica, mas são 6 anos. Cara, aí você faz anestesia, que são 3 anos, em vez de fazer a plástica, é o que você sempre quis. Nada contra a anestesia, mas o cara quis, ele queria a plástica. Aí ele fez a anestesia para economizar 3 anos e vai deixar de ficar aí 30, 35 anos de trabalhar no que ele queria para economizar essa mixaria de 3 anos. Não compensa, Não né? compensa. Então eu acho que tem que fazer o que quer, entendeu? O que você achar que vai ser bom para o seu futuro, que você achar que vai ser legal, faça. Claro, eu não vou mandar um cara que tem 40 anos fazer cirurgia plástica, porque aí ele vai terminar e vai entrar no mercado com uns 52, 53, né, contando o tempo para estabilizar. Mas assim, essa história de estar velho, porque passou 1 ano, 2, 3, 4, eu acho besteira, de verdade. E foi o que eu fiz. Eu não me arrependo da minha escolha, gosto da anestesia, mas assim, eu escolhi a anestesia no impulso por achar que eu estava velho, entendeu? Contou demais, eu quis apressar as coisas. E eu não recomendo que faça isso. Eu acho que a pessoa tem que estudar o mercado, ver o que vai trazer melhor perspectiva para ela. O que for, faz o necessário para chegar lá. É minha opinião. É como eu vejo a coisa hoje. E pensando, por exemplo, no recém-formado, né? Porque a gente está nesse contexto com várias pessoas saindo da faculdade. Eu mesmo saí da faculdade ano passado. Você acha que essa pessoa ela tem que buscar fazer uma residência o quanto antes, se tiver disponibilidade? Ou é melhor juntar um dinheiro, fazer alguma coisa? O que você acha sobre isso? Olha, é o seguinte, a residência, a gente está lutando contra o tempo, quando a gente fala de mercado de medicina. A gente teve ali o boom de abrir vaga a partir de 2011, a gente ficou com a lacuna de 6 anos, que estava tudo bem, porque esse pessoal não tinha nem começado a se formar ainda. Depois que as primeiras turmas da explosão de medicina começaram a entrar no mercado, tinha uma certa demanda reprimida, o mercado absorveu, e foi lá em 2020, 2021 que a coisa começou a ficar feia. A partir desse ano, a coisa começou a subir ali numa progressão absurda. Então, 1 ano, 2, 3, 4 que você fica fora do mercado, você está se distanciando, né, de um mercado de melhor qualidade, com maior abertura. Você está invariavelmente
diminuindo as chances de você passar na residência, porque você vai ficando mais velho, você vai inventar de casar, você vai perdendo enchendo o saco de estudar, você não vai ter no mesmo pique mais, entendeu? Você vai cansando, o seu currículo vai valendo cada vez menos, que você vai perdendo as coisas que você fez na faculdade para enriquecer seu currículo. Então eu percebo que quanto mais tempo você demora para fazer a residência, menor é a chance de você entrar na residência. E quanto mais tempo você demora, pior vai ser o mercado que você vai pegar quando você sair da residência. Então o pessoal fica nessa, eu vou juntar dinheiro para fazer a residência. Gente, se tem que ajudar pai e mãe, se tem caso de doença na família, se tem dívida, é lógico que eu não vou mandar ninguém deixar o pai e a mãe passar fome, parar de pagar dívida e preso, né, deixar o fiador com o nome sujo, o fiador do FIES com o nome sujo no Serasa. Não. Mas se você não tem dinheiro, tá certo? Não tem reserva, faça residência. Você se vira na época da residência. Você se vira, tá certo? Porque é muito difícil uma residência, por pior que seja, que você não consiga dar um plantão por semana. O custo da residência é R$3.500. Se você der um plantão por semana, um plantão de 1.200, você já tem aí 4,5. Com 3.500 dá 8.000. Você vive com R$8.000. Você não vai trocar de carro, você não vai comprar roupa, não vai pedir sushi toda noite. Vai viver perrengue, vai viver difícil. Vai ter mês que a conta vai faltar, que você vai pedir um arrego, vai pedir um dinheiro emprestado, vai ter que trabalhar nas férias. Mas você se vira, entendeu? Agora, esse mundo dos sonhos, em que o médico quer juntar R$100.000 para poder chegar na residência e ter uma vida em paz na residência, com planejamento, são dois erros. O primeiro é que, para ele fazer essa reserva toda, ele não vai estudar que presta para a residência. Porque não dá. Se o cara fizer ali mais de 3, 4 plantões por semana, ele já não estuda. Ele vai ter que fazer isso para juntar dinheiro. Então, ele já afasta a residência dele só por estar querendo juntar dinheiro. E outra, ele não vai conseguir juntar todo o dinheiro que ele quer. Vai aparecer muita coisa que ele vai ficar tentado e vai gastar. Então, ele vai perder ali 1, 2 anos para fazer essa baita dessa reserva dele, não vai ter estudado que preste, não vai passar, e o sonho da residência vai ficando cada vez mais longe. Então, eu sou a favor de, assim, entre aspas, de meter o louco e fazer a residência, porque foi o que eu fiz. Eu fiz residência, eu não dependia de pai e mãe, eu tinha apartamento financiado que eu tive que vender, eu tinha carro financiado que eu paguei as prestações com muito custo, entendeu? Eu tinha que pagar pensão para minha filha do primeiro casamento. Foi tudo que podia ser errado, eu fiz. Mas eu fiz, eu não morri, não fui preso, não aconteceu nada. Deu certo. E talvez se eu tivesse esperado resolver todos esses problemas para fazer a residência, é provável que eu não tivesse feito. Porque aí a minha cabeça não ia estar no clima mais, entendeu? Eu já ia estar conformado que o tempo ia ter passado. Então eu sou a favor de fazer logo, entrar. Ah, não tem jeito, se vira, entendeu? Se vira. Legal. Acho que isso é legal até porque a gente está entrando num momento da medicina que o contexto é diferente, como você falou, tem um aumento do número de médicos, um aumento das faculdades de medicina, e como que você enxerga isso tudo? Essa mudança de mercado, esse cenário em que você tem muito mais profissionais, em que você tem pessoas, às vezes, disputando por plantões, né? Eu vi até um dia desses um meme que o pessoal falou que entra no grupo de plantão hoje, o cara coloca um chatbot para dizer pego antes de todo mundo, né? Eu já vi print disso. É de verdade, isso acontece. Uma automação, pego. É incrível o negócio, tá nesse nível já a coisa. E aí, me conta, como é que você enxerga isso tudo? Olha, os médicos que se formaram aí nos últimos 10 anos, eles, todos, isso é normal, tá certo? Eu, inclusive, também entrava nisso. Entra na faculdade observando como é que é a vida dos médicos que cuidaram deles, né? Ele pensa, vem à mente dele um cardiologista quarentão, um endócrino, um ortopedista, e ele vê o carro que esse cara tem, vê o estilo de vida, as viagens que faz, né, onde é que mora, e ele colocou aquele retrato, tirou aquela foto de como é a vida do médico. Então, tem isso na cabeça. E a pessoa, vou fazer medicina, e entra na medicina. E o que ela espera? Ela espera chegar naquele nível. É o nível do médico que ele sempre observou, que ele sempre, né, teve como referência. Só que nesses últimos 10 anos aconteceu muita coisa no mercado. A gente tinha, salvo engano, em 2011, que quando começou tudo, acho que a gente tinha uns 360 mil médicos. Hoje são uns 700 mil, mais ou menos. Então, assim, é praticamente o dobro de médico que a gente tinha. E se a gente achar que vai continuar tudo a mesma coisa que era, não tem jeito.
Eu, em 2008, quando eu voltei para Goiânia, eu fui para a Secretaria de Saúde da minha cidade. A mulher abriu um livro assim, ó. Ó, tem plantão nessa UPA, tem nessa, e foi me falando. Eu escolhi a dedo, como se fosse um cardápio de um restaurante, onde é que eu ia trabalhar. Teve uma vez que eu passei na frente de um hospital particular em Goiânia, eu olhei assim, hospital bacana, vou lá. Desci, falei com o médico plantonista, peguei o telefone do chefe da escala, liguei pro cara e arrumei 2 plantões. Desse nível, tanto que tinha oferta de emprego, entendeu? E chegava Natal, Réveillon, o povo ligava, oh, paga o triplo pelo plantão, vem, pelo amor de Deus, e ninguém ia porque não compensava. Então, assim, antigamente existia uma fartura e os médicos eram bem pagos por isso. Faz o teste hoje em dia. Eu não estou falando de cidade com 20 mil habitantes, 15 mil habitantes. Estou falando de uma cidade que o médico vai querer viver, morar, uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Tenta arrumar um emprego. Tenta, vai lá na Secretaria de Saúde, no hospital particular, tenta ver se tem plantão vago. Não tem mais. Não existe, entendeu? E eu lá em 2000, olha só, o valor pago por plantão que eu observo hoje é de 900 a 1.400 reais, plantão de 12 horas. Eu ganhava 800 em 2008, 2009. Se fosse para ser corrigido, hoje era para estar uns 2.500 reais esse plantão. Teve um hospital particular que eu trabalhava, lá em Goiânia, que em um plantão de 12 horas eu chegava a ganhar 3.500 reais. Nós estamos falando de 2009. Então, assim, eu acompanhei a mudança da medicina. Eu estava lá quando tudo aconteceu, entendeu? E realmente, 10 mil anos depois, né, que não foi agora, eu vejo uma situação completamente diferente. Eu recebo no meu Instagram, nos meus directs, o pessoal fala, como é que tá aí? Arruma um emprego para mim. Eu falei, cara, que emprego, velho? Não tem emprego não, cara. Tem um hospital particular na minha cidade que abriu, acho que eu tenho uns 6 meses, uma vaga de plantão para domingo. Domingo de dia. É um plantão que era inimaginável alguém querer esse plantão há 15 anos. Deu 56 pessoas brigando por esse plantão. 56 médicos, entendeu? Para ver o grau de desespero, plantão domingo de dia. E pensa, esse pessoal aí, para estar procurando plantão domingo de dia, é porque não está trabalhando durante a semana. Não está. Então, assim, a pista está salgada, o negócio está complicado, e o pessoal fala, mas eu conheço tal cidade, está precisando de médico. Cara, o médico, ele quer viver bem, o médico, ele não quer estar numa cidade que não tem uma escola para o filho dele, que não tem natação, que não tem aula de inglês, que não tem um bom restaurante, que não tem um shopping, que não tem um parque, que não tem lazer. Então, quando eu falo que não tem emprego para médico, é em lugar que presta para você viver, para você morar. Se você for ir para um rincão da vida, numa comunidade ribeirinha, lá na casa do cacete, lá vai ter emprego, vai. Mas não é esse tipo de emprego que eu falo quando eu falo que não tem emprego. É um emprego bacana, é um emprego que o médico vai se sentir realizado. Esse não tem mais. Esse não tem. A menos que vá morar no fim do mundo. Eu acho que o cenário mudou, né? Uma coisa que você consegue observar já nas conversas em restaurante, em roda com os colegas. Mas acho que a gente consegue observar um caminho no meio disso tudo. É uma realidade. Você precisa entender como que você vai agir diante dela, porque está acontecendo, né? E assim, a gente que está seguindo esse caminho, a gente pode se posicionar de diferentes formas. Acho que seria interessante você falar essa questão. Além da residência médica, tem alguma coisa que você sugira para esse médico recém-formado? Olha, primeiro é não se vitimizar, tá? Eu falo estudo de medicina, falo que está difícil, falo que está complicado, não é para o povo desistir, não é isso não. Eu falo para o povo se preparar, para saber como é que se movimenta, o que que vai fazer. Entendeu? Porque se ficar sentado esperando o plantão cair do céu, a vaga da residência cair do céu, entendeu? Não vai acontecer. Antes acontecia. Eu estava parado em casa, deitado assim, ó, olhando para o céu, o povo me ligando, pedindo pelo amor de Deus para ele dar plantão. Isso não acontece mais. Então o médico vai ter que agir, tá certo? E a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar se especializar, tentar se diferenciar. Mas a medicina está muito ruim. Tá, mas o que está bom também? A gente tem que pensar nisso. Você vai fazer o que? Direito? Odonto, veterinária, engenharia, o que está bom? Sei lá, talvez alguma área ligada à informática, inteligência artificial, não sei. Mas medicina não é aquele reduto de excelência, que já foi no passado, mas ainda é um curso que te oferece muita possibilidade. Eu tenho médico que eu vi fazer residência enquanto eu já era anestesista, que os caras entraram no mercado tem 2, 3 anos e estão voando, entendeu?
Então é possível você se destacar. O que eu chamo a atenção nas mídias sociais, no meu canal, é para alertar o pessoal que está na zona de conforto, se colocando como vítima no negócio. É possível você crescer, é possível você evoluir, se desenvolver dentro da medicina, só que requer planejamento, requer muito trabalho, requer estudo. E o que eu faria se fosse hoje? Primeiro, eu não me encantaria com esse mundo de plantão. Ah, mas eu estou ganhando 40 mil. Não interessa. Não interessa. Você está ganhando 40 mil dando plantão. Isso é fugaz, isso é passageiro. Tá? O preço do plantão não vai subir, se é que não vai diminuir. É capaz que você perca o seu emprego, esses plantões, para o filho do dono da clínica que vai ter feito medicina, para o amigo do vereador que vai indicar não sei quem, não sei para onde. Vai chegar uma hora que o preço do plantão vai estar pouco e que as vagas ocupadas vão ser, assim, muitas delas, não sei a maioria, tudo de pechada. Então não dá para você confiar nesse mundo de plantão, nesse mundo generalista. Você tem que ser dono da sua carreira. E você tem que erguer um muro em volta de você de proteção. Então, você tem que escolher uma especialidade que qualquer um não vá se meter. Você tem que escolher uma especialidade que não tenha pós-rodada para o pessoal fazer e concorrer com você. Entendeu? Você tem que estudar marketing, você tem que ter uma boa oratória, você tem que aprender a produzir conteúdo para a internet, ter dinâmica com câmera, entendeu? Entender do que funciona, o que não funciona. Porque rede social hoje, eu falo que não é nem tanto para o médico captar paciente pela rede social. Isso é um engano, isso é um engano. A rede social ela funciona muito mais como um portfólio, como um currículo para reafirmar o médico. Então, por exemplo, está lá o paciente leigo, tá? Leigo. Aí ouve falar do Dr. Guilherme. Aí ela vai lá no Instagram e procura o Dr. Guilherme. Aí encontra uma foto do cachorro dele, uma foto dele bebendo cerveja, uma foto do menino e não tem mais nada. O paciente ele não vai ter a oportunidade de ver como o Dr. Guilherme se veste no local de trabalho. Ele não vai ver o lugar que o Dr. Guilherme atende. Não vai ver ele falando, conversando, entendeu? A postura, né, a ergonomia da coisa, não vai ver. Ele não vai ver comentários dos outros pacientes que fizeram nas publicações. Ah, que doutor legal, você me ajudou, você é maravilhoso, lindo. Que é o melhor tipo de feedback, né? Que aí não vai ter converte, isso aí, né? Entendeu? E o paciente vai olhar, cara, se esse cara não está investindo na imagem dele na internet, se esse Instagram dele, nem Instagram ele tem, que tipo de profissional que esse cara é? Ou ele vai no outro fácil, que ele está vendo a cara, que ele está vendo comentário, que ele está vendo feedback, que ele está vendo produzir conteúdo, que está escrito lá, professor da faculdade, não sei qual, fez residência, está não sei aonde. Ele vai no que está, né, o que promete mais. Então, assim, se eu entrasse nesse mercado hoje, eu ia fazer um planejamento estratégico da minha residência, da minha carreira, e ia desde a faculdade, começar a fazer network, marketing, venda, oratória, produção de conteúdo, tá? E estudar o mercado. Porque não adianta você achar que você só fazer uma residência também vai te garantir alguma coisa. Eu conheço vários médicos, 2, 3 RQE, que estão quebrados. E que tem um cara que é pior que os caras. É pior. Tecnicamente pior, entendeu? E que está voando, ganhando muito dinheiro. Então, medicina não é mais só tecnicismo, não é mais só o título. É todo um contexto que a pessoa tem que se preparar. E é o que eu faria. Eu tentaria dar tiro para tudo quanto é lado, abrangendo tudo isso que eu falei. E dentre as especialidades, o que você pensaria em fazer? Porque a gente tem especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas, tem um contexto da pós-graduação. O que você pensaria se tivesse que escolher uma especialidade hoje? Olha, o pessoal me chama de materialista, né? Fala que eu só falo de dinheiro. Mas se a gente for parar para pensar como é que surgiram as profissões, os trabalhos, eles surgiram para subsistência. A função principal do nosso trabalho é a gente prover a nossa família, é a gente se manter. Então eu não acredito, me desculpa, mas eu não acredito em 90% desses médicos que falam que fez medicina por amor. Porque se você tem amor para dar, você pode dar amor sendo técnico de enfermagem, você pode dar amor sendo odontólogo, entendeu? Sendo assistente social, vai dar amor. Tem uma coisa mais amorosa do que você ser assistente social. Ah, que beleza, você vai dar amor. Então, eu não acredito muito nisso. Eu acho que quem faz medicina tem que fazer porque gosta, porque tem vocação para aquilo, mas em grande parte ele só se dispõe a fazer um vestibular complicado, pagar uma mensalidade alta, fazer 6 anos do curso integral. Ele não faz isso pensando só no amor, ele quer ter retorno financeiro, ele quer ganhar dinheiro.
E eu falo disso porque eu sei que é a meta da grande maioria. Eles não precisam confessar que é, mas eu sei que é, entendeu? E eu penso nisso quando eu vou escolher uma especialidade, tá? Então, por exemplo, eu costumo dizer que toda especialidade médica tem potencial para te enriquecer. Toda, toda. Qualquer uma que você pensar tem, tá certo? Só que as probabilidades são diferentes. Eu tenho um tempo de medicina já, e eu tenho um network assim brabo. Eu conheço muita gente nesses anos todos de internet, por ter morado em vários lugares já, sabe? E eu observo um padrão. Eu vejo como é que estão 30 urologistas no mercado. Eu vejo como é que estão 50 ortopedistas, os cardiologistas, os endocrinologistas, os psiquiatras, os anestesistas. É um padrão, entendeu? Não que se você fizer tal especialidade você vá ser pobre, mas eu sei que naquela especialidade de 10, 1 dá certo. E eu sei que tem outra que de 10, 11 dá certo, entendeu? E o que é que eu priorizaria para jogar essas probabilidades ao meu favor? Primeiro, eu tentaria a especialidade que é mais difícil de você fazer, que é mais difícil de você entrar. Porque uma especialidade, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é a mina de ouro, nem estou dizendo que vai ficar rico se fizer. Uma urologia, por exemplo. Pô, o cara tem que passar na residência geral, tem que fazer a residência geral, que é foda, residência geral difícil. Depois ele tem que passar na residência de uro, que não é fácil. Ele tem que fazer a uro, entendeu? Aí ele virou urologista. Cara, quem é que vai bater com esse cara? É só o outro urologista que passou pelo mesmo que ele. Não vai surgir um clínico geral que fez uma pós-graduação fazendo ureterorreno, nefrectomia. Não vai aparecer, entendeu? Ele se tornou um profissional escasso, porque ele escolheu um caminho que é muito complicado. Tem muita barreira de entrada nesse mercado, entendeu? Dentro da própria cirurgia, ninguém se mete no cara. Pergunta se o cara que fez cirurgia geral só, sem uro, se ele tira um cálculo, se ele faz uma nefrectomia, se ele faz uma prostaté. Não faz. Só quem faz é o danado diabo do urologista lá, entendeu? Então ele está muito mais protegido. E qual que é a chance do mercado precificar melhor o que ele está fazendo? Ou do outro, que fez uma especialidade que qualquer um faz fácil, assim, bater na asa. Então eu trataria de me especializar o máximo possível e que essa especialidade minha fosse foda de alguém chegar para bater de frente comigo. E aí eu dou destaque para as especialidades cirúrgicas, né? Todas elas. Dentre elas tem as que são melhores, piores, beleza. Mas assim, as especialidades cirúrgicas que fazem procedimentos, elas estão num patamar acima para mim, tá? Para ganhar dinheiro de forma rápida e anestesia, uma boa especialidade para isso também, tá certo? Nas áreas clínicas começa a ficar mais complicado, tá certo? Mas a psiquiatria eu também vejo com muito bons olhos por uma série de motivos, tá? E repito, e eu quero deixar claro aqui, toda especialidade o cara pode se dar muito bem, pode enriquecer, pode, mas algumas ele vai ter mais facilidade, e em outras ele vai ter que se diferenciar muito mais dentro daquela, para ele poder alçar voos maiores. Então tudo isso tem que ser pensado. Com certeza. E eu acho que um ponto onde as pessoas não pensam é na expectativa dentro daquela especialidade, porque cada uma delas é necessário traçar um tipo de caminho. Um dia desses, por exemplo, estava ouvindo a história de uma médica dermatologista, mas que não gostava de produzir conteúdo, estava se sentindo atrás dentre os pares, né? Então, tendo dificuldade para se posicionar porque não estava conseguindo produzir conteúdo. Então, você tem que entender que aquela especialidade que você está buscando, ela tem um jogo a ser jogado, né? Alguns com um jogo mais fácil, outros com um jogo mais complexo, mas tem as particularidades. E acho que um caminho é conversar com quem já está fazendo, né? Ver a rotina, observar casos de pessoas que você conhece. Cada especialidade tem o seu ônus e o seu bônus, né? E cada um tem suas características. Então não adianta a pessoa, por exemplo, a pessoa quer ser dermato, igual você citou aí agora. Gente, dermato que ganha muito dinheiro, via de regra, tá? Ele mexe com estética, tá? O dermato rico que você vê aí ostentando, né? Ele não está tratando pereba. Ele está fazendo ácido hialurônico, preenchimento, botox, laser de CO2, né? Ele mexe com estética. Se o dermato mexe com estética, ele vai ter que estar no mundo da blogueiragem.
Ele vai ter que estar no Instagram, fazendo Reels, Stories, caixinha de pergunta, foto mostrando a clínica chique, entendeu? Tem que estar com uma aparência muito boa, uma pele muito bacana, sabe? Tem que estar no cantinho da foto lá, a bolsinha da Dermato Chique, da Louis Vuitton, para o povo ver que ela é de sucesso, entendeu? É o jogo que você falou que tem que jogar. Se você quer ser dermato, quer mexer com estética, e parece um espantalho, toda arregaçada, né, não conversa direito, não produz conteúdo, quem é que vai lá? Você é exemplo para quem? Entendeu? Que tipo de imagem? Cara, o dermato ele vira uma grife. Entendeu? Senta lá 5 mulheres ali, patricinha no shopping, no café. Quem que é seu dermato? Ah, é fulano de tal. Nossa, eu não acredito. Vira uma grife, entendeu? Vira uma marca. É como você ter uma bolsa cara, um relógio caro, um carro caro. É você tá com aquele dermato. Porque aquele dermato é o que cuida que faz o botox da mulher do Gustavo Lima. Aquele dermato fez não sei o que da blogueira fulano de tal. Entendeu? Então, quer fazer dermato? Tem que entrar um pouco nesse jogo. Anestesia, por exemplo, é a minha área. Eu não tenho que vender, tá certo? Você não vê anestesista se promovendo no Instagram quase. Só se ele quiser desenvolver alguma coisa fora da anestesia. Sim. Mas não precisa. Agora, tem uma coisa que o anestesista precisa fazer que ninguém vê. É o jogo de cintura dentro do centro cirúrgico. E é difícil, entendeu? Porque, assim, eu ouso dizer, e talvez eu me lasque por causa disso, mas, assim, a imensa maioria das cirurgias que a gente vai fazer, a gente não pega as melhores condições. E a gente tem que ter todo um jogo de cintura com o cirurgião para suspender. Por isso que o anestesista tem fama de suspender a cirurgia. Porque se a gente for suspender tudo que está errado, a gente não anestesia nada, entendeu? E se a gente for fazer tudo que aparece também, vai morrer gente. Então a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que fazer um social muito grande. Às vezes tem um cirurgião insuportável que todo mundo odeia ele. A gente tem que sorrir pro cara, tem que dar tapinha nas costas, oferecer um cafezinho, entendeu? O anestesista ele tem que ser um cara bem quisto. Ele tem que ser um social ali dentro do centro cirúrgico. Ele não pode se indispor com muita gente, ele não pode se indispor com a enfermagem, não pode se indispor com o cirurgião, entendeu? Não pode se indispor com outros anestesistas, né, com o pessoal do PS, que às vezes chama para fazer alguma coisa com o TI. Então o anestesista ele tem que ficar ali pisando em ovos, porque ele é a cara do serviço, ele está todo santo dia ali. Coisa, por exemplo, que o dermato não tem que fazer, entendeu? Então, assim, toda especialidade tem seu ônus, tem seu bônus. Toda especialidade tem seu calcanhar de Aquiles, toda especialidade tem suas nuances, entendeu? E o cara tem que saber o que ele quer, para ele escolher. Não dá para ele ter o melhor de todos os mundos. Certamente. Acho que vem muito de perfil isso, né? O anestesista, no caso, é um cara que talvez ele não precise se expor tanto na internet, né? Se expor tanto na rede social, e ele consegue desenvolver uma carreira. Tem pessoas que já chegaram para mim perguntando, colegas, né? Dizendo, cara, eu não gosto de aparecer, não quero aparecer, mas estou pensando nessa especialidade. Pô, nessa especialidade tu vai ter que aparecer. Não dá. Não tem, né? E a anestésia acho que é uma boa saída para quem, por exemplo, não gosta tanto disso, né? Uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente conversar. Só te cortando, olha, para quem não gosta de aparecer, tem que escolher uma especialidade que é prestadora de serviço. É um nome que eu dei, que eu falo, que eu acho bem didático. Justo. O que é uma especialidade prestadora de serviço? É aquela que você não vende, que você é contratado. Anestesia, medicina de emergência, medicina intensiva, medicina do trabalho, patologia, radiologia, medicina do tráfico, medicina de família, um nefro, se a pessoa viver de plantão de hemodiálise, entendendo UTI neo. Nada disso vai ter que vender. O pessoal vai te colocar para trabalhar num lugar e os pacientes vão cair do céu, porque está lá já no serviço, entendeu? Então, assim, quem não gosta de aparecer, quem não quer mexer com marketing, com venda, só sobra isso. Porque todo o resto, seja clínica, cirúrgico, o que for, ele vai ter que vender o peixe dele. Então, se quer ter essa comodidade, se quer se dar o luxo de não ter que vender o próprio trabalho, ele vai ter que se virar empregado. Só que virar empregado não é fácil. Você depende do empregador, você não tem autonomia, você não bota preço no seu trabalho, você pode ser demitido. Então, assim, quer a teta de não ter que correr atrás de paciente, né? De o WhatsApp não ficar pipocando de noite. Beleza. Então você vai arcar com outro problema do negócio, que é você ser funcionário. Aí tem que escolher, né? É uma escolha difícil, né? E acho que muita gente se perde também na parte da organização financeira. Quem acompanha o teu canal, que acompanha o teu trabalho na internet, vê que tu fala muito de investimentos, fala muito da organização financeira, dos erros do médico. O que você acha que é o essencial aí para quem vai sair de uma realidade em que você não ganha dinheiro
e começa a ganhar dinheiro, o que você acha que é mais importante se organizar financeiramente? Olha, primeiro você tem que ganhar dinheiro, né? Você tem que dar um jeito de ganhar o dinheiro, para você saber o que você vai fazer com ele. O dinheiro que você ganha, você, assim, é o mínimo. Tá? Quanto mais você conseguir guardar para o seu eu do futuro, melhor. Mas eu diria que o mínimo de forma sustentável para que você tenha uma aposentadoria, para que você junte patrimônio, é você guardar 20% do que você ganha. Então, assim, estou ganhando só 10 mil. Você vai ter que se virar para gastar, para viver com 8 mil. Porque os 2 mil você vai ter que guardar. Porque onde é que você vai chegar se você ganhar 10 mil, gasta 10 mil? Aí você ganha 15 mil, gasta 15 mil. Você ganha 20 mil, gasta 20 mil. Vai chegar uma hora que você vai parar de trabalhar. E aí você não vai ter nada, porque você gastou tudo. E quem é que garante que se você ganha 15 mil hoje, amanhã você vai continuar ganhando 15? A inflação não comeu o seu poder de compra também. Então, a gente tem que guardar dinheiro futuro. E só guardar o dinheiro também não adianta. Porque se você guardar o dinheiro, a inflação come e acaba. Você tem que fazer esse dinheiro se multiplicar. E como é que você faz esse dinheiro se multiplicar? Primeiro, você vai montar uma reserva de emergência. Porque não existe investir dinheiro sem ter reserva. Porque olha só, eu não tenho dinheiro nenhum. Aí eu juntei ali 50 mil reais. Aí eu comprei tudo de ações, fiz uma carteira diversificada de ações. E o mercado de ações é renda variável, sobe, desce, você não sabe o que vai acontecer. É um investimento de médio e longo prazo. Aí você bateu o seu carro. Bateu o carro. O conserto vai ficar 20 mil reais. Entendeu? O que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo no banco, um juros do jeito que está, 15% ao ano, e o empréstimo vai ser muito mais, né? Você vai vender suas ações. E provavelmente você vai pegar uma hora de que não vai estar lá essas coisas, o mercado vai estar em baixa. Adiantou você ter feito esse investimento? Não. Então, para você ter a certeza que o seu investimento está seguro, que você vai poder contar com a evolução planejada, que é de 5, 10, 15 anos para frente, você tem que ter uma gordura para queimar para os imprevistos. E aí que entra a reserva de emergência, que ninguém faz. O pessoal não faz. O pessoal, antes de fazer a reserva de emergência, eles já estão comprando carro, já está dando entrada de apartamento. Então o cara não tem patrimônio, não tem uma renda garantida, não tem estabilidade, mas já tem a dívida já para frente. Então o que eu recomendo? Pega o custo seu de vida. Você dá, eu preciso de 15 mil para viver. Pega aí 6 meses a 1 ano do seu custo de vida e guarda, certo? Ah, mas onde é que eu vou pôr esse dinheiro? Esse dinheiro não é investimento. Esse dinheiro ele tem que ter liquidez. É um dinheiro que se você pisar, você pega um pedaço para você. Aí onde que vai pôr esse dinheiro? Tem Tesouro Selic, que tem liquidez diária, que rende a Selic. Tem muito CDB de bancão, Itaú, Santander, Banco do Brasil, que rende 100% CDI, que você tira o dia que você quiser. Tem fundo Trend DI também, que é liquidez diária. Então existem vários ativos, você pode fazer uma cesta desses ativos para você. Aí você montou isso, pronto, você começou a ficar tranquilo. Depois disso, já tem, está tudo certo. Aí você vai inventar de comprar um carro melhor, aí você vai inventar de diversificar em ações, em Bitcoin, dolarizar patrimônio. Então eu acho assim que o médico ele não deve fazer absolutamente nada do ponto de vista financeiro antes de ter reserva de emergência. Nem investir em nada, nem trocar de carro, nem comprar Bitcoin, nada. Ele tem que ter a reserva de emergência, porque é só com essa reserva de emergência que ele vai poder começar a construir o patrimônio. Porque qualquer coisa que ele se aventurar lá na frente sem essa reserva, ele vai queimar ela para apagar os incêndios que vão surgir. Vai aparecer. Eu tive meu Covid lá em 2020, fiquei 80 dias na UTI, fiquei 6 meses sem trabalhar. A conta do hospital ficou em mais de 2 milhões de reais. Complicado, né? Acontece. Eu não tinha a menor noção que isso pudesse acontecer comigo. Mas aconteceu. E amanhã pode acontecer com você. Ele está voltando o podcast aqui hoje. Ei, bateu o carro, se lascou, e aí? Tá lá para sua mulher para pagar dívidas, financiamento. Então você tem que ter reserva, gente. Tem que ter reserva, não tem jeito. E se puder, ter um seguro também. Enquanto você não tem patrimônio, tem o seguro. Ah, mas agora eu já tenho 6 milhões em patrimônio, 5 milhões. Você pode se dar luxo de não ter o seguro mais. Mas é interessante também você ter um seguro de vida, seguro de invalidez. Isso é bacana. Interessante, porque a gente não escuta falar tanto disso, né? Ainda mais o pessoal da medicina precisa estar preparado para essas situações. Então, comecei aqui a fazer minha organização financeira. Meu custo fixo mensal é na faixa dos 10 mil reais, eu vou juntar 6 meses.
então 60 mil reais, e aquilo ali vai ser a minha reserva de emergência. No caso, eu posso colocar tudo só no Tesouro Selic, ou você recomenda que a gente diversifique dentro Tesouro Selic, um fundo? Como é que você pensa nessa organização? Olha, eu acho que tem que diversificar, né? Porque, assim, não vamos longe, não. Tá tendo essa confusão de Magnitics com Trump, com Lula, tá tendo essa confusão, né? E se os bancos não cumprirem a tal da lei Magnitsky e tiverem um prejuízo danado com suas operações no exterior? É facinho esse CDB de bancão ir para o saco, entendeu? E se o Brasil desanda de vez, a coisa fica complicada. Os títulos do Brasil, Selic, por exemplo, pode ir para o saco também. Entendeu? Então, assim, e se houver algum problema, a gente sabe que tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que ele cobre até 250 mil, né, por mês em determinados tipos de ativo. Mas isso se acontecer com um banco ou outro, mas numa crise sistêmica, que todo mundo for para o saco, o Fundo Garantidor de Crédito não vai conseguir salvar todo mundo também. Então, você não pode pôr os ovos na mesma cesta, nem na reserva de emergência. Você tem que pôr um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Até poupança é válido para reserva de emergência. Porque a poupança tem uma coisa interessante. A poupança é o único deles que é 24 horas por dia, de segunda a segunda. Se você for preso, precisar pagar uma fiança, como é que você vai pagar essa fiança? Ah, mas não vou ser preso, você não sabe, pô. Pode acontecer. Você não vai poder resgatar o CDB nem o Tesouro Selic, sabe, 2 horas da manhã. Então até a poupança tem seu lugar. É um lixo. Mas eu conheço gente que deixa ali uns 50, 20 na poupança para, se precisar, sei lá, um sequestro relâmpago, alguma coisa assim. Tem. Interessante essa visão. Vai fazer o Enar e Enamed? Então, não perde tempo. Acesse agora a preparação gratuita do Estratégia Med. Tem vídeos, resumos e simulados com os temas mais cobrados da prova. Tudo para turbinar sua preparação. Clique no link na descrição. E acho que uma coisa que acontece, você citou aí a parte do investimento em criptomoeda, em outros ativos, a gente vê que tem muitos médicos que eles não buscam saber no que eles estão investindo, né? E às vezes vão entrando. A gente tem uma estimativa aí de que milhões de pessoas no Brasil já investiram em criptomoedas, alguns até sem saber do que se trata, né? Me conta um pouquinho sobre essa tua experiência com essa parte dos criptoativos, o que tu acha desse mercado e também dos médicos investindo nele. Olha, eu falo de criptomoeda com propriedade porque eu, inclusive, estou na 2ª edição do meu curso, tá? Que eu não vou nem falar qual é, tá? Mas eu pode tenho... citar, pode Não, falar. deixa quieto. Não quero fazer merchan. Eu quero falar o que vai acrescentar mesmo, pessoal. Eu estou na 2ª edição de um curso, tá certo? De Bitcoin. Eu entendo bem do assunto, estou muito exposto ao assunto. E eu falo assim que 99% de quem está nesse mercado não faz a menor ideia do que seja, entendeu? Não faz ideia. Esses dias veio um médico famoso, cara, endinheirado, cirurgião lá no hospital, falar, eu tô com 700 mil em Bitcoin lá na Binance. Você é louco, meu filho, você é louco. Como é que pode um negócio desse? A Binance foi que já foi até roubada, não foi? Sim, cara, não se deixa criptomoeda em corretora. A corretora quebrou, seu dinheiro vai embora. O Bitcoin não é seu. Enquanto ele não está na sua hard wallet, que é o que o pessoal chama vulgarmente de pendrive. Sim. O Bitcoin só é seu quando ele está guardado com você, entendeu? E aí é outro erro. O povo pensa que se está lá, se você macetar, quebrar, tocar fogo no dispositivo, o Bitcoin perdeu também. Uhum. Então o povo não sabe o básico do básico. E criptomoeda, para mim, ela só existe assim, na essência mesmo, é o Bitcoin. Essas outras que a gente escuta falar, Solana, Ethereum, Monero, tudo que se fala que não é Bitcoin é pura e mera especulação, entendeu? Não tem fundamentação. Então o Bitcoin ele é uma categoria totalmente diferente dessas outras criptos. E mesmo o cara que tem a sagacidade, a mínima inteligência de comprar o Bitcoin, ele compra de forma errada, ele compra na quantidade errada, ele compra na hora errada, ele vende na hora errada, ele vende do jeito errado, ele faz tudo errado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o futuro do mercado financeiro é cripto. É cripto. O Drex vai começar o ano que vem, inclusive. A gente já tem aí o SDT, que é stablecoin de dólar, o SDC também. Que várias empresas estão olhando para esse mercado, né? Tudo, entendeu? Hoje tem mais brasileiro exposto a criptomoeda do que a Bolsa de Valores, por exemplo. O ETF de Bitcoin da BlackRock, ele com 6 meses de existência, ele ultrapassou o valor de mercado do próprio ETF da BlackRock de ouro,
que é a reserva de valor mundial milenar. Então, assim, a pessoa que pensa que o Bitcoin é um dinheirinho de bandido, que é um dinheirinho da internet, que é um negócio que vai passar, que não tem lastro, cara, ele está muito para trás na história, entendeu? Então, assim, eu acho que todo médico não precisa fazer meu curso, não. Faz o do Renato 38, faz o curso do Bruno Perini, faz o curso das meninas do Área Bitcoin. Para eles eu tenho coragem de fazer propaganda, entendeu? Para provar que eu não tenho conflito de interesse. Todos são cursos bons. Faz, aprende, entende o que é o Bitcoin. Porque o dia que você entender, você vai virar uma chave na cabeça que você vai ver assim, meu Deus do céu, como é que pode eu não ter conhecido esse negócio antes? E não é nem para ganhar dinheiro. O lance do Bitcoin não é você ficar rico com Bitcoin. Sim. É porque ele é a expressão máxima da propriedade privada. Você não consegue levar para o além, o outro mundo, ouro, dinheiro, mas o Bitcoin até para o caixão você leva. Você transmite para quem você quer. Você transfere para qualquer lugar do mundo de forma instantânea, em qualquer quantia que você quiser. Uma coisa mágica. É a maior disrupção que existe no mercado financeiro da história. Então, assim, eu não quero me prolongar nesse assunto, porque eu acho que não é nem tanto o foco, mas se eu puder dar um recado para todo mundo sobre Bitcoin, não é comprar o Bitcoin, é estudar o Bitcoin. Tem que entender, tem que dominar. Mesmo que não vá comprar, saiba que ele existe e saiba usar. Porque uma hora você pode precisar. Você dá uma fuga, entendeu? Você blindar seu patrimônio, uma hora você pode precisar. E se você não souber, você vai fazer besteira. Então, já que a gente tocou um pouco nesse ponto dos investimentos, quais são os investimentos que uma pessoa, depois que montou a sua reserva de emergência, acho que a gente não falou tanto sobre esse tema aqui nos outros podcasts, acho que é bom falar porque tem muitos médicos que querem saber como começar a investir, né? Que tipo de ativo ele tem que buscar estudar e começar a se aprofundar para poder ali, cara, quero juntar aqui, juntei já minha reserva, vamos dizer que minha reserva é 50 mil reais e tenho mais 50 mil aqui que eu quero guardar aqui para depois da residência ou para um médio e longo prazo. O que eu devo estudar para colocar esse restante do dinheiro? Olha, tem uma regra que ela é assim, é um feijãozinho com arroz bem assim, sabe? Mas que funciona. É a regra dos 80, entendeu? Você pega ali a sua idade e diminui de 80. Então você tem 30 anos, né? Você pegou a sua idade, 80 menos 30 dá 50. Aí você vai pôr 50% em renda variável, 30% em renda fixa, certo? Qual que é a lógica? Quanto mais jovem você for, tá certo? Mais você vai se expor à renda variável, que é o que mais vai multiplicar o seu patrimônio a longo prazo. E quanto mais velho você for, menos exposição à renda variável você pode ter, porque tem os ciclos de mercado, você está velho lá com 70 anos de idade, aí você vai querer usufruir do seu dinheiro, o mercado de ação está em baixa. Aí você não pode usufruir do dinheiro e para 10 anos você morreu. Então, a lógica é se expor mais à renda variável quando você está novo e se expor mais à renda fixa quando você está velho. Então, sim, é um básico, tá? Feijão com arroz. É lógico que no mundo dos investimentos a coisa é muito mais complexa, tem muita coisa, tá? Eu não estou querendo reduzir o trabalho dos investidores, dos consultores de investimento, do pessoal certificado. Quem sou eu para fazer isso? Mas é uma lógica que a pessoa tem que pelo menos ter na cabeça, tá? E a parte da renda fixa, o ideal é que ela tenha renda fixa focada no médio e longo prazo. E para isso, no Brasil, não tem nada melhor que Tesouro IPCA. E não é esses Tesouro IPCA com juros semestrais, Tesouro IPCA com renda, não. É o Tesouro IPCA raiz, IPCA mais alguma coisa, tá certo? Porque com o Tesouro IPCA, quando chegar na data de vencimento, você tem certeza que ele vai ter sido corrigido aquele valor acima da inflação, né? E o Tesouro IPCA tem uma vantagem, que essa previsibilidade permite realizar certos sonhos. Então, por exemplo, eu quero construir a minha casa ou comprar uma casa daqui a 10 anos. Eu compro títulos do Tesouro IPCA que vão vencer próximo a essa época que eu vou precisar, com segurança, entendeu? Então, eu quero comprar um carro daqui a 5 anos. Eu escolho o Tesouro IPCA e vai estar dali. Porque assim, você investir em coisa pré-fixada no Brasil é complicado. Então, tem gente que escolhe, por exemplo, a taxa pré-fixada quando a Selic estava em 6%. Hoje ela está em 15%. O cara está perdendo dinheiro. Então, o Brasil não é lugar do pré-fixado. Você tem que ter um conhecimento muito grande do mercado, querer tomar muito risco para investir em coisa pré-fixada. Então, eu resumiria, assim, para o leigo total, que está chegando agora, que a renda fixa é Tesouro IPCA+. Certo? Eu falaria isso, tá? E quanto à renda variável, quem não tem
conhecimento é investir em ETF ou fundo. Infelizmente. São produtos que eu acho péssimos quando se fala em Brasil, mas enquanto você não sabe avaliar uma empresa, um balanço de uma empresa, você não sabe o que é ROI, você não sabe o que é EBITDA, lucro líquido, você não sabe o que é uma dívida líquida sobre EBITDA, você não sabe o que é o patrimônio, um PL, por exemplo. Você não tem condição de comprar uma empresa se você não sabe nada disso, entendeu? Aí eu vou mandar o povo comprar? Não vou. Você tem que comprar um ETF que replica um índice. É o mínimo, entendeu? Sim. Agora, quando a gente fala de renda variável, eu acho interessante que a metade dela seja no Brasil e a metade seja no exterior, porque dolarizar o patrimônio também é importante. E quando eu falo dolarizar o patrimônio, é dolarizar mesmo, não é investir no Brasil com algum ativo indexado ao que está nos Estados Unidos. É você abrir uma conta, inclusive, que é lá dos Estados Unidos, que nasceu lá. Por quê? Bolsonaro teve dinheiro bloqueado do BB Americas, que é sediado nos Estados Unidos. Teoricamente não devia, mas foi. Então, você abre uma conta na XP e uma conta na XP Internacional. Abre uma conta, sei lá, na BTG e na BTG Internacional. É um bracinho do Brasil que está lá, entendeu? Se você quer dolarizar, você quer proteção. É melhor que você não tenha vínculo nenhum com o Brasil. Abre uma conta na Charles Schwab, uma conta na Interactive Brokers, que é a que eu tenho. Aí não tem conversa com a Receita Federal daqui, não tem conversa com o banco daqui. É totalmente segregado, segmentado. E lá fora, aí eu acho interessante ETF. Recomendo que ninguém compre ação da Apple, do Google, da Amazon. ETF, compra o ETF do S&P 500, ETF irlandês, que tem várias vantagens fiscais. ETF que replica, por exemplo, as 10 maiores pagadoras de dividendo nos últimos 10 anos do S&P 500. Então tem ETF de REITs, por exemplo, que são os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então lá fora, que a gente não está sentindo o mercado, que é outra língua, entendeu? Nada mais do que você ter, nada melhor para mim, na minha opinião, que você ter um ativo que tem uma gestão passiva e que replica índices ou métricas. Então, resumindo a história. Reserva de emergência aqui. Selic, CDB de bancão, fundo trend DI, pior opção. Renda fixa, para quem está começando, é Tesouro IPCA. Você escolhe o vencimento que você acha que você vai precisar ganhar o dinheiro. Renda variável, deixa metade aqui, tá certo? Em fundo de ações, tenta escolher um bom aí, se você não aprender a avaliar a empresa, para avaliar balanço, que é o ideal que você faça. E a outra metade no exterior, em ETF. Eu acho que assim, para o tempo que eu tenho aqui para falar, já foi coisa demais, entendeu? Eu acho que é por aí, é o que eu faria. Sim. Lembrando que nada disso é recomendação de investimento, né? Recomendo que a pessoa estude e que ela realmente tente entender antes de investir, porque todo investimento tem um risco, né? Todo investimento tem risco. E o maior risco, eu diria, é não investir, inclusive. Viu? Então, assim, é sair da zona de conforto. A pessoa que está aqui no podcast, está assistindo e não entendeu nada do que eu falei, está para trás. Ela está precisando se desenvolver, ela está precisando estudar uma área que, assim, é fundamental para o desenvolvimento. Sim. Não tem como, sabe? Pesquisar aí no Google, jogar nas IAs, né? Que aí explica um bocado de coisa. Está cheio de influenciador de finanças aí bom, entendeu? Por mais que os caras sejam marqueteiros, tem as malandragens, as conversas fiadas, os caras são bons, entendeu? São acessíveis, assim, não tem desculpa hoje na internet para a pessoa não entender de investimento. Se ele não precisa nem fazer curso, se ele pensar no YouTube, ele acha, ele consegue montar curso para ele. Desorganizado, mas ele acha, né? Entendeu? Ele aprende. Justamente. Então não tem desculpa. Bacana. Eu acho que essa conversa financeira ela é importante, né? Porque os médicos, eles se atropelam aí nas coisas que eles vão fazendo, né? Nos erros que eles cometem. E acho que é até um ponto importante da gente conversar. Quais são erros que você acha que o médico comete financeiramente? Durante, depois que... Ou depois que se formam, ou depois da especialização, por exemplo? Cara, o tal do médico, ele faz duas cagadas sempre. Parece que é uma receita de bolo, que se ele não fizer isso, ele vai morrer, entendeu? Se o médico não financiar um carrão quando ele formar, ou se ele não financiar um imóvel, parece que a vida dele está incompleta. Parece que vai morrer se não fizer, entendeu? E é onde mete os pés pelas mãos. Eu já vi gente demais que não conseguiu fazer residência por causa de dívida, de carro e de apartamento, de casa, de lote, essas coisas. E às vezes a pessoa financia um apartamento, ele não sabe onde ele vai morar ainda. Porque ele não sabe onde é que vai fazer residência, ele não sabe se vai arrumar emprego naquela cidade que ele financiou o apartamento, e aí ele mobília esse apartamento. Então, assim, gastou 700 mil, gastou com um apartamento 700 mil. Aí, depois, enfiou mais 250 mil de mobília dentro desse apartamento. Aí, ele faz a residência, passa em outro lugar, e ele quer vender esse apartamento.
depois que ele ficou 3 anos pagando, e ele vai amortizar na venda, ele vai descobrir que ele só pagou juros do negócio. E ele vai descobrir que a mobília que ele pôs lá não vai servir no outro que ele vai mudar. Então, assim, ele rasgou dinheiro como nunca, entendeu? E por mais que ele ache que aquele apartamento é o dele, é o que ele vai viver, tudo aquilo ali. Tem um filho, 2 filhos, aí vem gêmeos, por exemplo, o troço fica pequeno. Aí lá vai mudar e já vai ter pago só juros e vai se atropelar de novo. Então, assim, eu acho que para você comprar casa própria, você tem que estar ultra estabilizado. Você tem que ter certeza que é aquele lugar que você vai morar. Você tem que ter certeza que é aquele tanto de filho que você vai ter. Entendeu? É ali que você vai morar pro resto da sua vida? É. Aí você compra, entendeu? E compra financiado. Não tem problema quando está financiado. Mas é aí que está o pulo do gato. E é o que eu fiz. Eu compraria um imóvel financiado, como eu comprei, mas quando eu tivesse o dinheiro, o patrimônio para comprar ele à vista. Porque eu não descapitalizo, eu continuo tendo acesso ao meu dinheiro, ao meu patrimônio. Esse dinheiro vai estar investido e eu consigo investir ele a taxas de juros melhores, maiores do que do financiamento. E o financiamento ainda vira um seguro. Igual, por exemplo, lá em casa, o meu financiamento da minha casa é 70% com a minha renda, 30% da minha esposa. Se eu morrer, 70% é quitado. É um seguro, uma garantia para ela. E se acontecer uma doença, alguma coisa, não está tudo enfiado na casa. Está investido, tem como resgatar. Então é outra coisa que eu faria. Eu não inventaria de trocar, de comprar carrão. Eu viveria sempre com os carros ali mais populares mesmo, que oferecessem conforto e segurança. Eu só ia me permitir comprar carro top, à vista quando eu tivesse patrimônio para isso, e comprar um imóvel quando eu pudesse pagar à vista também. E eu financiaria. Eu acho que esse é um racional interessante. Eu já conversei com muita gente da área e o pessoal concorda. E assim, na pior das hipóteses, perdi o emprego hoje. A minha casa é muito importante para mim, eu tenho dinheiro para quitar. Não vão tomar a minha casa, entendeu? Então isso é muito diferente quando você está. E o médico ele só consegue fazer isso, não adianta. É depois de 15 anos que ele está no mercado. Só que o pessoal não espera chegar a 15 anos. Você pode ver, o pessoal se atropela, entendeu? E aí, no fim da vida, quando ele podia ter um patrimônio X, ele vai ter X sobre 3. Porque ele não soube levar, ele não foi capaz de esperar 10 anos para começar a usufruir do dinheiro dele. E adiantar sonho, né? É o maior erro de todo médico. É o tal do eu mereço, sabe? Aí eu estudei muito vestibular, então eu mereço. Eu estudei 6 anos no curso integral, eu mereço. Meu curso é mais difícil, eu mereço. Eu salvo vidas, então eu mereço. Não. Você só merece ter aquilo que seu patrimônio pode comprar. Se você não tem o patrimônio, você não merece nada. Você merece trabalhar e juntar o patrimônio. Solon, e acho que uma coisa que preciso te perguntar é que muita gente tem curiosidade. A bolha da medicina, ela vai estourar? Cara, a bolha da medicina já estourou. Já estourou, é verdade. Que nem eu disse no começo do podcast. Em cidades minimamente decentes para uma pessoa viver, que vai ter escola de inglês, natação, shopping, aquela coisa toda, você já não acha emprego, já não acha plantão. Você tem médicos recém-formados que não conseguem ganhar por mês, já acontece, o que eles estavam pagando de mensalidade. Se isso não é uma bolha estourada, eu não sei o que é, entendeu? E, por exemplo, foi notícia em Goiânia, lá onde eu moro. A Secretaria de Saúde diminuiu os salários dos médicos. Diminuiu. Eles têm a obrigação de reajustar. Eles diminuíram. A coisa não foi para frente porque virou um fuzuê, uma confusão danada, e eles mantiveram, entendeu? Mas na prática reduziu, porque se a gente tem uma taxa de juros de 15% ao ano e o salário não é reajustado, quanto é que retroagiu o poder de compra da pessoa? E outra, 15% é o que eles anunciam, né? Que é a inflação, é a taxa de juros. Na verdade, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Sim. Então, e dentre as especialidades hoje disponíveis, tem pessoas que elas buscam realmente na medicina o ganho financeiro e tudo bem. Eu acho que essa questão que você falou da pessoa ter pensar na medicina por amor e na medicina por profissão em um caminho entre as duas coisas, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que existem essas 3 vias e existe uma interseção aí que você pode estar mais para um lado mais para o outro, mas isso não te faz um médico pior ou melhor, né? Eu acho que tem bons médicos de todas as formas. Tem bons médicos que o cara é apaixonado e ganha super bem, tem bons médicos que o cara quer só o ganho financeiro, né? Mas tem pessoas que estão assistindo a gente que elas
pensam nos ganhos exponenciais, em especialidades que possibilitam aquele ganho, que você consegue crescer ao longo da vida, consegue crescer cada vez mais e mais. Que tipo de especialidade você acha que é melhor para empreender dentro da especialidade? Tá. Eu vou entrar nesse assunto, mas eu queria comentar uma coisa que você falou a respeito de vocação, de dinheiro, de renda. E realmente uma coisa não exclui a outra. Porque, por exemplo, eu só falo o que eu falo de dinheiro na internet, eu só ponho minha cara, porque assim, eu vivo de medicina, eu trabalho dentro do hospital, com outros médicos, tudo. Então, para eu falar o que eu falo aqui, é porque eu não tenho teto de vidro, entendeu? Então, assim, todo mundo que trabalha comigo, meus sócios vão assistir esse podcast, veem meus vídeos, os diretores do hospital que eu trabalho assistem meu conteúdo, entendeu? Todo mundo me conhece. E por que eu sobrevivo nesse meio falando o que eu falo? É porque eu posso falar. É porque eu trato meus pacientes bem. Eu sou cuidadoso demais com meus pacientes. Cara, eu sou extremamente criterioso com o meu pré-operatório, entendeu? Por exemplo, teve uma vez lá que teve uma gestante que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, estava grávida de gêmeos, e operar no 3º trimestre, cirurgia cardíaca. Cara, eu passei 20 dias estudando, baixando artigo científico, me matando, me preparando para anestesiar essa paciente, entendeu? Essa semana agora, tinha um paciente dialítico, há 26 anos, fazendo diálise, estava todo congesto, precisando fazer um... Cara, eu e os residentes ficamos tudo em cima para preparar esse paciente, reservamos UTI, transfundimos plaqueta, fizemos hemotransfusão, sabe? Definimos uma estratégia bacana para ele, melhor anestesia. Então eu faço um serviço muito bem feito, o que eu faço. Modéstia à parte, o meu serviço é bem feito. É feito com muita responsabilidade. Eu falo para quem quiser escutar, porque o pessoal que trabalha comigo sabe. E eu falo de dinheiro também, porque uma coisa não exclui a outra, entendeu? Eu gosto de dinheiro demais da conta. Eu acho dinheiro de suma importância. Eu vim de família pobre, muito pobre. A gente já passou por uns perrengues muito bravos na vida. E eu sei o que é você viver sem dinheiro. Tá? Porque o pessoal que acha que sabe o que é viver sem dinheiro é porque faltou dinheiro para ir para Disney, porque não pôde trocar de carro. Eu sei o que é não ter dinheiro, por exemplo, para pagar combustível, entendeu? Para pagar aluguel. Coisas mínimas. Então o dinheiro é importante. E uma coisa não exclui a outra. Você pode ser um médico muito bom e ganhar muito dinheiro, e ser muito atencioso e ir para o céu, porque é louvável o cara ser bem remunerado pelo que ele faz, tá certo? E qual que era a pergunta mesmo? Não, a pergunta era justamente que tipo de especialidade você acha que é melhor para empreender, né? Para alcançar esses ganhos exponenciais. Eu tenho uma opinião polêmica a respeito de empreender na medicina, tá certo? Porque para empreender, você tem que ter dinheiro para empreender, entendeu? Quando você escolhe uma residência, uma especialidade, aquela especialidade vai te ensinar a parte técnica da especialidade, não vai te ensinar a empreender na especialidade. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Vamos supor que eu, anestesista, tá certo? Estou ganhando ali 80 mil por mês, tá? E aí, um gastroenterologista que mexe com endoscopia está ganhando 30 mil. Eu não estou dizendo que gastro ganha 30 mil, estou dando um exemplo, tá certo? Qual que é melhor para empreender montando uma clínica de endoscopia? Quem que vai empreender melhor montando uma clínica de endoscopia? Eu, anestesista, que vou estar ganhando 80 mil para investir no negócio, ou gasto que está ganhando 30 mil e ele gasta 20 para... Então, assim, cara, para poder empreender, você tem que ter o capital, você tem que ter o dinheiro. Então, eu não acho que exista uma especialidade médica boa para empreender. Existe especialidade médica boa para você ganhar o dinheiro. Você ganhou o dinheiro, está ganhando dinheiro, aí você empreende o que você quiser, entendeu? Nada impede de eu montar uma clínica de radiologia para mim. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Eu estou ganhando bem, se eu tenho dinheiro, se eu tenho patrimônio, eu pago um radiologista para mexer com a parte técnica para mim e ele vai tocar e vai dizer os aparelhos, tem que comprar as coisas tudo, entendeu? Eu empreendo. Se eu quiser montar uma clínica de endoscopia, eu monto, se eu tiver o dinheiro. Se eu quiser montar uma clínica de medicina do trabalho, eu preciso fazer medicina do trabalho para ser dono da clínica de medicina do trabalho. Então, minha opinião diverge muito da maioria desse povo. Eu acho que você tem que ter o capital e o conhecimento de negócio para você investir. Que é uma coisa à parte, Esse né? negócio, tem até vídeo no meu canal falando, meio que me irrita. Qual que é a especialidade boa para emprender? É a que te dá dinheiro para você empreender, cara. Você vai empreender como? A galera quer a dica, você né? Você vai pegar um financiamento de 3 milhões para empreender num negócio. Não, você vai fazer a coisa de forma orgânica. Você vai ter que ganhar o dinheiro, montar um negócio devagarinho, via aluguel, tudo.
Você não vai tomar um risco absurdo para enfiar dinheiro, porque você não tem conhecimento sobre isso sendo médico, na maioria das vezes. Então, eu costumo dizer, especialidade boa para empreender, anota, tá? É a especialidade que dá dinheiro. A hora que você tiver o dinheiro, você empreende no que você quiser dentro da medicina. Então, minha opinião é essa. Bacana. É isso que você falou, eu acho que é importante de ser dito, ainda voltando no outro ponto. Realmente, quando a gente fala na internet e não tem um conteúdo preso, né, uma coisa que você precisa estar ali pisando em ovos, é um posicionamento diferente. Como você falou, você está ganhando seu dinheiro na medicina, tá ali a internet é uma coisa em paralelo, e acho que isso deixa a coisa até mais natural e mais orgânica, né? É uma coisa que eu tento trazer também no meu conteúdo, trazer ali a realidade da jornada do estudante de medicina, do dia a dia. Acho que nosso papo está sendo super interessante, eu poderia aqui ficar horas e horas falando. Acho que é uma coisa que eu queria ainda perguntar, que tipo de dica você dá aí pro pessoal para as pessoas que estão nos assistindo, qualquer dica que você puder imaginar. E comenta também pro pessoal onde é que podem te achar nas redes sociais, o que você trabalha, o que você posta, que tipo de conteúdo. Acho que o pessoal vai gostar de saber. Olha, o que eu diria para um médico recém-formado, para quem está começando agora, a primeira coisa é você ser o mais ético e correto possível com seus pacientes, tá certo? Não adianta você fazer malandragem. Você vai ficar mal falado no meio, todo mundo vai saber cedo ou tarde quem você é, o que você está fazendo. Às vezes a gente está num ambiente cheio de médico, está todo mundo dando tapinha nas costas um do outro, está todo mundo pegando na mão, sentado à mesa juntos, comendo junto, bebendo, confraternizando. Todo mundo sabe que aquele cara que está ali é um filho da puta, que aquele outro lá é um escroto, que aquele lá trata os pacientes mal, que aquele lá é um mercenário que frauda o plano de saúde. Todo mundo sabe disso, entendeu? E isso fecha muita porta para você. Então, a primeira coisa, vocês têm que ser éticos, vocês têm que ser corretos. Vocês nunca vão ver ninguém falando de mim que eu fiz uma malandragem, tudo. Pelo contrário, vocês não têm noção da quantidade de parceria, de oportunidade, de projeto que eu já fiquei de fora, porque eu não quis ceder, tá certo? A falta de ética, a falta de moral, vender ilusão para as pessoas. Eu vi império nascer dentro da medicina, ligado à educação, inclusive, e eu me recusei a participar disso para não fazer nada que fosse errado contra os meus princípios. Então, o meu primeiro conselho tenha uma consciência tranquila, sejam médicos, sejam honestos, tá certo? O segundo conselho, não se limitem apenas a pensar no curto prazo, no dinheiro que já está entrando. O que eu mais recebo de pergunta é assim, mas eu já estou ganhando 40 mil reais sendo generalista. Não pensa nisso, você tem que pensar se esse emprego seu vai se manter pelos próximos 30 anos, se você vai conseguir estar ocupando essa posição que você ocupa hoje, esse ganho real que você está ganhando hoje, daqui 20, 30 anos. Eu prefiro estar ganhando 10 hoje, sabendo que daquele jeito, ganhando 10, eu vou conseguir aumentar isso com o tempo, do que estar ganhando 40 hoje sem saber o que vai ser depois. Então, eu acho que tem que escolher coisas que tenham um futuro promissor. É a questão da preferência temporal. Você tem que ter baixa preferência temporal. É aquela história da formiga e da cigarra, entendeu? Então é outro conselho que eu dou. Outro conselho, não fiquem só restritos à parte técnica da medicina. Eu conheço muito médico que é excelente tecnicamente, que tem títulos e títulos e títulos e especializações e mestrado, doutorado, e que não ganha um terço do cara que é ali desenrolado, que produz conteúdo, que sabe vender, que tem uma estratégia de marketing boa, entendeu? Que é bem relacionado. Tem cara que eu conheço que é maravilhoso, mas o cara é um ranzinza, é um pé no saco, é um cri-cri, ninguém aguenta o cara. Entendeu? O cara não sabe falar em público, ele não sabe conversar com o paciente, ele trata mal o paciente. Então o médico hoje ele tem que ser completo. O médico hoje, ele tem, eu mencionei já, ele tem que saber oratória, ele tem que saber comunicação, ele tem que saber venda, ele tem que saber marketing, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de finanças, tá certo? E também de medicina. E dentro da medicina, outro conselho, se especializem, pelo amor de Deus. Tem que ter residência, tem que ser especialista, não tem jeito. E se for especializar, tem que saber escolher a especialidade. Não adianta. Eu não vou citar, porque eu não quero ser processado nem
nem levar nenhum tipo de ferro por causa disso, eu não vou citar nenhuma especialidade. Mas tem especialidade que eu te falo que se você fizer, você vai ser um zero à esquerda. Vai, financeiramente vai. Você pode se realizar, pode ir espiritualmente, beleza, mas financeiramente você vai viver na miséria. Tem especialidade que é assim hoje. Então você tem que saber escolher. Então minha dica basicamente é essa. É você ser honesto, ético, é você ser um profissional completo, é você não trocar o futuro pelo presente, é você ter planejamento, inclusive na hora de escolher a especialidade. Show. É o que eu tenho para falar. E onde é que eu te encontro nas redes sociais? Olha, meu Instagram é @solon, com N de navio, solon.maia, com M. @solon.maia. Vou lá no Instagram, produzo aí conteúdo, já tem muito tempo lá. E, modéstia à parte, é legal, o pessoal gosta da confusão, da treta, do antigo Meus Nervos aí, da galera. Para o pessoal mais da velha guarda, eu tinha um blog antigo que chamava Meus Nervos, que eu desenhava, eu sou desenhista também. Eu fazia tirinha, cartoon, já levei muito processo por causa disso, inclusive. E depois que eu tive filho, eu não tenho tempo mais de mexer com isso e fui só para o Instagram. Então, solon.maia no Instagram. E no YouTube eu reativei meu canal. Tem 3 meses. O canal tá massa, hein? Tô acompanhando lá os vídeos dele, tá aparecendo para mim direto. Tem 3 meses que eu tô fazendo vídeo no YouTube, tá? Os vídeos saem geralmente às segundas, quartas e sextas-feiras, tá? São vídeos ali entre 10, 15 minutos que eu falo absolutamente tudo que o seu professor não te fala. Tá certo? Tudo que o povo tem medo de falar, que o povo fica pisando em ovos, eu falo lá, tá certo? E os comentários também vocês vão ver que é uma festa também, tá? É uma bagunça, né? É uma bagunça. Basicamente, no Instagram, solon.maia, e no YouTube, o canal do YouTube é o meu nome, Solon Maia também. E para quem se interessar, eu também faço consultoria de carreira médica. Eu te ajudo a progredir dentro da sua profissão, te ajudo a encontrar estratégia financeira que se alia com o seu estilo de vida, com suas pretensões. Tem uma empresa que mexe com isso também. Me procurem nas redes sociais, vocês vão encontrar tudo isso lá, beleza? Excelente, cara. Primeiro, muito obrigado. Deu certo a gente gravar aí. A voz conseguiu aguentar, já tá nos finalmente aqui, mas deu tudo certo na nossa gravação. Tô super satisfeito. Obrigado de verdade por ter vindo. É um prazer te ter aqui, uma honra. E para quem nos acompanha aqui, a gente já vai encerrando. Nos vemos nos próximos episódios de podcast. Manda uma mensagem aí final pro pessoal e vejo vocês nos próximos episódios. Eu queria me desculpar de novo pela minha voz, tá certo? Eu realmente não estou bem. Essa voz de taquara rachada não é normal a minha, tá certo? Vocês vão ver uma voz melhor quando vocês forem lá nas minhas redes, no meu canal. E eu queria te agradecer, Guilherme, de verdade, oportunidade muito bacana de conhecer aqui, né? O Estratégia Médica, conhecer essa estrutura que eu não fazia ideia, que era grande, que era organizado, bom do jeito que é, tá? E fico realmente honrado. Tipo assim, um cara que veio lá do Instagram, que é anestesista da cidade interior de Anápolis, conseguir a moral de ser convidado para um negócio desse tamanho. Ah, cara, merecido de verdade. Para mim é uma honra, eu fico lisonjeado, tá certo? E se não for presencial, que a gente faça mais parcerias aí. Com certeza. Participar de podcast, de live, né, produzir conteúdo junto. Eu tenho um vídeo meu que eu reagi a um vídeo teu. Vou te mostrar bacana, depois você me manda. Que é sobre escolha de especialidade. Eu abri, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aqui. E aí fui comentando com o pessoal. Tamo junto. Pois tamo junto. Prazerzão. Obrigado de Valeu verdade. Demais. Pessoal, vejo vocês nos próximos episódios aqui do podcast. Vão acompanhando e comentem aí embaixo se você gostou. Valeu!